Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre monitorização neurológica em anestesia. Introdução. Além da monitorização da parte funcional do sistema nervoso central, é importante que haja o acompanhamento da monitorização da economia global, principalmente nos pacientes de maior gravidade e naqueles submetidos a cirurgia de maior porte. A monitorização do sistema cardiovascular é de fundamental importância em qualquer paciente submetido à anestesia, principalmente anestesia geral e principalmente nos pacientes submetidos à cirurgia de maior porte. A eletrocardiografia contínua realizada no intraoperatório e nesses pacientes de maior complexidade, também no pós-operatório, muitas vezes no acompanhamento em terapia intensiva, permite a observação da frequência, ritmo cardíaco, alterações eletrolíticas, muitas vezes relacionadas ao potássio, alterações outras de condução, como bloqueios que eventualmente podem acontecer, e assim esses pacientes, então, necessitam desse recurso no intraoperatório, muitas vezes no pós-operatório também. O acompanhamento da pressão arterial nos pacientes mais estáveis em cirurgias de porte pequeno ou médio, a pressão arterial não invasiva sendo suficiente para acompanhamento no intraoperatório, e naqueles pacientes de maior gravidade ou submetidos a cirurgia de maior complexidade, com chance, principalmente chance de perda sanguínea volumosa, a instalação da pressão arterial invasiva oferece tanto a vantagem da mensuração da pressão arterial em tempo real, como também a possibilidade de um acesso à coleta de amostra de sangue para dosagem seriada dos diversos componentes sanguíneos na medida do necessário. A pressão arterial invasiva ainda oferece, em alguns pacientes, em alguns monitores adaptados para isso, a possibilidade de avaliação de alteração das curvas de pressão de acordo com o ciclo respiratório, se em ventilação mecânica, e seguindo determinados critérios que vamos elencar posteriormente, a possibilidade de avaliação da responsividade à administração de líquidos. Então, a pressão arterial invasiva oferece uma série de vantagens, porém ela é reservada a esses pacientes de maior complexidade, em cirurgia de maior complexidade também. O catéter venoso central, muitas vezes utilizado nos pacientes também de maior gravidade e naqueles que eventualmente possam vir a precisar de droga vasoativa ou da monitorização, embora grosseira, da pressão venosa central, que pode dar um espelho grosseiro da volemia do paciente, também pode oferecer alguma vantagem no transcorrer da cirurgia. O catéter de artéria pulmonar, naqueles pacientes de gravidade extrema, de porte cirúrgico de alta complexidade, com necessidade de acompanhamento do débito cardíaco e de pressões cavitárias, pode também ser de auxílio naqueles pacientes selecionados. Foi observado ao longo do tempo que o catéter de artéria pulmonar não diminuiu mortalidade nos pacientes de gravidade média ou aumentada, exceto naqueles pacientes que têm alguma dificuldade de diagnóstico fisiopatológico da causa da sua instabilidade hemodinâmica, ou quando há uma mistura, uma associação de causas, e assim, muitas vezes o catéter de artéria pulmonar pode ajudar a dirimir qual das causas fisiopatológicas está sendo mais importante na necessidade do tratamento mais direcionado. A utilização do ecocardiograma, principalmente o ecocardiograma transesofágico, além de ser menos invasivo, oferece a possibilidade do acompanhamento indireto da volemia do paciente através da monitorização do volume diastólico final. Oferece também a chance de obter o volume sistólico através da subtração do volume diastólico final menos o volume sistólico final, que vai originar o nosso volume sistólico, e assim, multiplicando pela frequência cardíaca, a obtenção do débito cardíaco. Através desses parâmetros é possível também se conseguir a fração de ejeção, que é um dado importante
de função miocárdica contrátil. O acompanhamento de alterações anatômicas, principalmente relacionadas a instabilidades valvares ou a apresentação de derrame pleural ou derrame pericárdico, perdão, e também muitas vezes no paciente que vem apresentar embolia, o ecocardiograma transesofágico padrão ouro de diagnóstico de embolia no intraoperatório. Outros recursos a serem utilizados, os básicos como oximetria, oferece tanto a frequência de pulso do paciente como a saturação periférica de oxigênio, e nos pacientes com diminuição do fluxo sanguíneo periférico, a obtenção de curvas alteradas com menor amplitude, mostrando então, já na observação da oximetria, a possibilidade de algum insight relacionado à possibilidade de diminuição do fluxo sanguíneo. A oximetria de pulso também pode ser utilizada em alguns monitores na obtenção da curva pletismográfica associada no paciente em ventilação mecânica, assim como a pressão invasiva, a pressão arterial invasiva também pode ser utilizada com essa finalidade, ou seja, associando-se ao ciclo respiratório no paciente em ventilação mecânica, a possibilidade de obtenção de índices de responsividade à reposição de líquido. A capnografia também de fundamental importância para acompanhamento de uma boa ventilação do paciente é a realização e a observação da curva capnográfica, mostrando várias possibilidades de alterações que podem orientar adaptações ou correções no modo e nos parâmetros de ventilação mecânica desse paciente. Lembrando sempre que a capnografia é o principal parâmetro a ser seguido na orientação da escolha de volumes e pressões ventilatórias, lembrando sempre que hoje é considerado boa conduta a utilização de volumes menores, em torno de 6 a 8 ml por quilo de peso predito do paciente, para que haja diminuição da chance de liberação de citocinas inflamatórias e, assim, a diminuição da chance de complicações a médio e longo prazo. A atenção a pressões ventilatórias também no paciente em ventilação mecânica, sempre na intenção de reduzir riscos de barotrauma e também evitando-se pressões excessivas que possam impedir um bom retorno de sangue ao coração direito, e também que impeça ou que dificulte a drenagem sanguínea do polo cefálico e assim controlar melhor a pressão intracraniana. Isso associado à capnografia, que deve ser sempre mantida em valores normais, e nos pacientes com menor complacência intracraniana, manter uma capnografia mais próxima dos valores inferiores da normalidade, sempre evitando a hipercapnia, mas também a hipocapnia. O acompanhamento da temperatura é de fundamental importância, exceto naqueles pacientes que têm indicação de hipotermia por alguma técnica cirúrgica aplicada, como a parada cardíaca, a parada circulatória em hipotermia. Deve ser mantido sempre o paciente em normotermia e o acompanhamento para e passo da temperatura para que se evite as complicações derivadas da hipotermia, que são aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio, aumento da incidência de arritmias, aumento da chance de complicações infecciosas na ferida cirúrgica, aumento da chance de complicações na cicatrização, diminuição da eliminação dos gases anestésicos e das drogas anestésicas em geral, que quando em circulação tem a sua solubilidade aumentada e assim o tempo de recuperação da anestesia também aumenta. A complicação de coagulação relacionada à hipotermia, que faz com que haja diminuição da capacidade das plaquetas e dos fatores de coagulação. Portanto, todos esses fatores, embora não diretamente relacionados à
ao sistema nervoso central devem ser mantidos o mais próximo do ideal para que se mantenha uma otimização do que se oferece em termos de homeostasia a esse cérebro. A boa monitorização do sistema nervoso central passa pelo bom relacionamento da equipe cirúrgica, uma boa comunicação entre as partes, saber o objetivo e a necessidade da cirurgia, saber das limitações da técnica anestésica a ser empregada e também das limitações dos métodos de monitorização. A avaliação da integridade metabólica, melhor seria a avaliação da oferta metabólica ao sistema nervoso através da avaliação de fluxo sanguíneo, tanto global como regional, vamos ver os recursos disponíveis para isso, e também da oferta de oxigênio, tanto global quanto regional. Além disso, além do acompanhamento do que se consegue oferecer a esse sistema nervoso em termos de fluxo sanguíneo e de oferta de oxigênio, a avaliação da integridade funcional através de métodos que fazem a monitorização funcional global ou local do sistema nervoso, assim como da boa escolha das vias anatômicas a serem monitorizadas, uma vez que elas devem estar relacionadas com região de risco, regiões submetidas a risco tanto anestésico quanto cirúrgico, quanto relacionado à própria patologia do paciente, que muitas vezes oferece risco àquela via específica que deve ser monitorizada. Também estruturas específicas a serem monitorizadas, como por exemplo nos pacientes que têm Parkinson e têm a necessidade de monitorização e para localização dos pontos de referência a serem trabalhados, pacientes com focos epileptogênicos também, que devem ter as estruturas específicas avaliadas e monitorizadas. Entre os benefícios oferecidos pela monitorização neurológica, a capacidade de se observar alterações na integridade funcional durante a cirurgia ou a localização de pontos de atuação em neurocirurgia são de fundamental importância. Além disso, é possível acompanhar a resposta neurológica funcional à profundidade da anestesia. Sabemos que a anestesia é um evento produzido por substâncias que interrompem sinais aferentes que vão, em última análise, manter a consciência, a percepção de dor e gerar movimentos. A anestesia, portanto, ela é capaz de nos trazer, quando administrada de forma adequada, hipnose, amnésia, analgesia e mobilidade do paciente quando submetido a estímulos nociceptivos. Também adequado é a interrupção de respostas autonômicas aos momentos críticos da cirurgia. Essas respostas clínicas à profundidade da anestesia ou de momentos cirúrgicos, muitas vezes é alterada, ela sofre interferência de estados metabólicos ou fisiopatológicos ou farmacológicos, como pacientes que estão em utilização de beta-bloqueador, pacientes que têm alteração da sua volemia e assim alterações relacionadas ao sistema nervoso autônomo que não necessariamente estão relacionadas à adequação da anestesia. Portanto, em algumas situações de pacientes mais instáveis ou de cirurgias mais críticas, a utilização de monitorização neurológica para acompanhamento da adequação de hipnose muitas vezes faz com que essas divergências diagnósticas, essas confusões, essas interferências por interações de momentos e fenômenos das mais variadas espécies possam ter assim dirimida a sua origem, mostrando através de simples índices se a hipnose está adequada ou não. Nesse esteio dessa relação, a importância da homeostase, como foi dito, sempre com a monitorização adequada geral do paciente para o acompanhamento hemodinâmico e metabólico e assim oferecer condições adequadas a uma evolução satisfatória.
Reforçando então a utilização da monitorização básica em qualquer anestesia geral, através da utilização de eletrocardiografia contínua, a oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e a capnografia, que são recursos mínimos exigidos pela legislação e pelo bom senso, e que devem ser seguidas para a obtenção das informações já mencionadas anteriormente, além de outras. O acompanhamento também da monitorização de forma de ventilação do paciente quando é em ventilação mecânica, do fluxo de gases e a mistura dele, se há utilização de óxido nitroso, se há a utilização de mistura de ar e oxigênio para que se obtenha a FO2 adequada. Lembrar sempre que a FO2 deve ser sempre a menor possível, capaz de gerar uma saturação adequada nesse paciente, que é acima de 95, 96% de saturação de oxigênio. A utilização de anestésicos inalatórios também, quando há a possibilidade, sempre do acompanhamento da concentração inspirada e expirada dos gases, quando não, a utilização de vaporizadores calibrados para manutenção de valores próximos da CAN daquele paciente, e a utilização de monitores de pressão de gases para maior segurança dos pacientes, na monitorização da pressão dos gases de oferta ao aparelho de anestesia, a utilização das pressões de ventilação para a avaliação de complacência respiratória, diminuição ou aumento da pressão de vias aéreas, e a adequação, lembrando sempre que pacientes que apresentam aumento da pressão de vias aéreas vão necessitar de pressões intratorácicas aumentadas para ventilação adequada, e assim causar um menor retorno venoso, inclusive retorno venoso da parte cefálica do paciente, tendendo a um aumento da pressão intracraniana. Então, essas monitorizações devem ser realizadas. Quanto mais recurso de monitorização, maior segurança para o paciente. Lembrando novamente, em relação à temperatura, sempre evitar a hipertermia. A hipertermia, ela aumenta o metabolismo e piora o prognóstico neurológico. Os pacientes que eventualmente estejam sendo submetidos ou tenham a programação de serem submetidos a cirurgias envolvendo parada circulatória podem ter a indicação da hipotermia. Essa hipotermia deve ser controlada e monitorizada adequadamente, e excetuando-se esse fato, esse evento, a hipotermia deve também ser sempre evitada. A normotermia deve ser o objetivo final do anestesiologista, devido aos riscos da hipotermia. Como foi dito, a hipotermia altera a farmacocinética dos agentes anestésicos, aumenta o tempo de eliminação, já que aumenta a sua solubilidade sanguínea, interfere com a coagulação, aumenta a incidência de arritmias, tremores, intensifica a ativação do sistema nervoso simpático, pode gerar desconforto e dor no pós-operatório, além de aumentar a incidência de infecção e de problemas com cicatrização. Portanto, a hipotermia também, excetuando-se os casos com indicação de hipotermia, ela também deve ser evitada. Pacientes a serem submetidos a procedimentos acima de 1 hora devem sempre ter a temperatura monitorizada. O local de temperatura, de obtenção da temperatura, são os mais variados. A temperatura central nos pacientes com acesso para a artéria pulmonar, a temperatura timpânica, que é a temperatura mais próxima da temperatura central. Lembrar que os dispositivos que utilizam luz infravermelha para obtenção da temperatura oferecem uma relação de falsos negativos aumentada, cerca de 20 a 30%, portanto, há uma menor confiabilidade nesses dispositivos. A temperatura esofágica muito próxima da central também, um pouco de influência em relação à passagem dos gases respiratórios. A possibilidade da temperatura vesical e retal também, lembrando que pela distância as alterações de temperatura central levam um pouco mais de tempo para alterar a temperatura vesical e retal, e na temperatura retal
ainda a chance do bolo fecal alterar ou dificultar o equilíbrio com a temperatura central, a interferência pelo conteúdo retal. E nas anestesias gerais, então, a temperatura esofágica sendo a mais utilizada, a mais fidedigna em relação ao custo e benefício, e a temperatura de superfície corpórea nos pacientes submetidos à anestesia condutiva ou sedação. Lembrar, então, sempre pacientes a serem submetidos a procedimentos acima de 1 hora, ter a temperatura monitorizada. A alta taxa metabólica do sistema nervoso, assim como a inexistência de uma reserva de oxigênio, faz com que a oferta deva ser mantida permanentemente. E essa preocupação durante a anestesia passa pela observação do aparelho de anestesia e a sua avaliação, os seus testes de bom funcionamento antes do início da anestesia do paciente. A observação da existência de oxigênio conectado no aparelho de anestesia com pressão de fornecimento adequado e funcionamento adequado desse aparelho de anestesia é de fundamental importância. Tudo isso tem que ser checado adequadamente e previamente ao início da anestesia. A monitorização dos parâmetros de ventilação mecânica, como pressão e volume de gases, a fração inspirada de oxigênio, como foi dito, sempre manter uma pressão inspirada de oxigênio mais baixa possível para manter uma saturação adequada. Aqueles pacientes mais críticos manter uma saturação mais elevada, o mais elevada possível, mas quando parar de subir esse valor de saturação, também evitar aumentar desnecessariamente e ineficazmente a fração de oxigênio. Sabe-se que o oxigênio é uma medicação e, como toda medicação, tem sobredose, e a sobredose de oxigênio pode levar a efeitos deletérios inflamatórios sobre o alvéolo, que podem se tornar até inflamações sistêmicas. A destruição do surfactante, aumento das microatelectasias e alteração da relação ventilação-perfusão. Há também, ao fim da anestesia, se você mantém os pacientes com FO2 muito elevada, o risco devido a essas microatelectasias, o paciente apresentar o que se chama a hipóxia de absorção. Aquele oxigênio que foi dado em grande quantidade, fazendo com que haja muita atelectasia, e no momento em que você interrompe a oferta de oxigênio em altas concentrações, o paciente tem uma relação ventilação-perfusão prejudicada, fazendo com que haja maior dificuldade da restauração da sua saturação. Os volumes pulmonares também ventilatórios devem ser os menores possíveis, que forneçam uma boa ventilação nesse paciente. Volumes, como foi dito, em torno de 6 a 8 ml por quilo de peso predito de volume corrente, e trabalhar a frequência ventilatória para ajustar com esse volume corrente com uma pressão parcial de CO2 adequada. Evitar sempre a hipo e a hipercapnia, e lembrar também que essa oferta de oxigênio ela vai ter que passar por processos fisiológicos como hematose. Esse paciente vai ter que ter uma membrana alvéolo capilar saudável e a boa concentração de hemoglobina capaz de transportar esse oxigênio para oferecer para os seus tecidos, inclusive o tecido cerebral. Lembrar que deve-se evitar a administração de anestesia em paciente com anemia acentuada. A hemorragia deve ser sempre controlada e reposta na medida do possível. Lembrar que os valores de concentração de hemoglobina hoje são considerados mais restritivos do que no passado. A sua interpretação para indicação de reposição. Pacientes saudáveis toleram valor de hemoglobina em torno de 8 gramas por decilitro, portanto, a necessidade de transfundir esse paciente deve ser muito pesada em relação aos riscos da transfusão. É possível a utilização
de tecnologias mais avançadas hoje em dia, como fotometria, espectrofotometria com cooximetria, que podem mostrar tendências de valor de hemoglobina, mas com pouca acurácia. O mais fidedigno ainda é a coleta do sangue e a manutenção do seu controle através de exames laboratoriais, podendo ser esses exames executados eles podem ser tanto executados no laboratório, como eventualmente, se há disponibilidade no centro cirúrgico, realização da concentração da hemoglobina ou do hematócrito no centro cirúrgico para maior aceleração, melhor performance do controle desse paciente. Controlar a volemia é importante, obviamente. A volemia é o transporte dessa hemoglobina. É importante que o paciente mantenha um bom volume circulante, um débito cardíaco monitorizado adequadamente em pacientes com indicação de clipagem de aneurisma gigante, cirurgia com parada circulatória, comprometimento cardíaco severo, ou seja, pacientes com maior risco, maior complexidade clínica e maior complexidade cirúrgica devem também ter esse débito cardíaco monitorizado. Quando não, a manutenção da volemia, de uma pressão arterial invasiva ou não, dependendo do porte da cirurgia, como foi dito. A pressão arterial média deve sempre ser mantida dentro de valores satisfatórios, lembrando que a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Portanto, manter a pressão arterial média com uma pré e uma pós-carga adequadas, uma boa contratilidade, manter uma pressão parcial de CO2 em valores inferiores da normalidade, principalmente nas situações em que há diminuição da complacência intracraniana, porém sempre evitando-se a hipo e a hipercapnia. E nos pacientes eventualmente submetidos a craniotomia, grandes cirurgias neurológicas, a obtenção da pressão intracraniana para que se acompanhe para e passo a pressão de perfusão cerebral e assim, eventualmente, se houver necessidade, a manipulação do volume licórico. Outro parâmetro importante de monitorização é a pressão arterial. A pressão arterial pode ser monitorizada por métodos invasivos ou não invasivos. Os métodos não invasivos são classificados em oscilométrico e auscultatório. No método auscultatório mais tradicional, é colocado um estetoscópio sobre a artéria braquial, mais habitualmente, e um manguito proximal a essa artéria. À medida que se insufla esse manguito, começam a surgir alguns sons que correspondem ao fluxo sanguíneo passando pela artéria, até que se interrompe completamente esse fluxo e os sons desaparecem. Esses sons correspondem, então, ao fluxo do sangue na artéria, que assume uma característica turbilionar, provocando, então, o surgimento desses sons. Uma vez interrompido o fluxo, então, o som desaparece. Quando se inicia a desinsuflação do manguito e o fluxo começa a retornar, o som também começa a surgir. E aí, o primeiro som a surgir na desinsuflação do manguito vai corresponder à pressão arterial sistólica. E o último som, antes de desaparecer, antes do fluxo turbilionar se transformar de novo em fluxo laminar e não haver mais a existência desse som, o último batimento auscultado corresponde à pressão arterial diastólica. Pode-se calcular a pressão arterial média pela soma da pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica, tudo isso dividido por 3. Outra forma de se calcular é somar a pressão arterial diastólica com a diferença entre a pressão sistólica e diastólica dividida por 3. Esses dois métodos são alternativas ao cálculo da pressão arterial média, que é obtida indiretamente no método auscultatório. No método oscilométrico é diferente.
O dispositivo é feito com a instalação do manguito numa determinada região de um membro superior ou inferior. A pressão é verificada pelo método auscultatório, eventualmente poderia também ser realizado em outra artéria que não a braquial, mas no método oscilométrico, então, coloca-se esse manguito, que tem um dispositivo que percebe a alternância de oscilações do fluxo sanguíneo na artéria. E ele percebe, então, através desses sensores, o valor da pressão arterial média. E algoritmos existentes no processador desse aparelho de monitorização de pressão oscilométrica, ele gera a pressão arterial média. E a partir desses algoritmos, eles calculam a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Portanto, o mecanismo inverso. Enquanto na pressão arterial auscultatória, você tem a pressão sistólica e a diastólica e pode calcular a pressão arterial média, no método oscilométrico ele mensura a pressão arterial média e o algoritmo se encarrega de calcular os valores inferidos de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Os procedimentos mais invasivos, mais agressivos, mais complexos e principalmente se os pacientes também têm condições clínicas mais complexas, são habitualmente e com mais vantagem monitorizados através da pressão arterial invasiva, onde se escolhe uma artéria a ser puncionada, que pode ser uma artéria radial, uma artéria pediosa, uma braquial. A mais frequentemente utilizada é a artéria radial, e assim, após a punção dessa artéria, um equipamento formado por um equipo, um transdutor e um frasco de soro, ele é conectado através de adaptação própria nesse catéter arterial para que seja feita a mensuração em tempo real e contínuo da pressão arterial média. Essa forma de monitorização oferece ainda a vantagem do acesso a uma artéria para que haja facilidade de coleta de amostra sanguínea para a realização de exames a todo momento que se ache necessário, podendo eventualmente ser feita a dosagem, por exemplo, de glicemia periódica, dosagem de hematócrito, hemoglobina, eletrólitos e gasometria, entre outros exames, sem a necessidade de punção de novo vaso sanguíneo para se conseguir essa amostra. A pressão arterial invasiva, então, ela é indicada em procedimentos cerebrais, em procedimentos em que há previsão de sangramento mais volumoso, em pacientes com diminuição da reserva fisiológica, e promove um controle mais fino da pressão de perfusão cerebral, desde que se obtenha a mensuração da pressão intracraniana, pois sabemos que a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. A utilização desse processo, desse meio de monitorização, eventualmente leva a uma menor perda sanguínea no intraoperatório pela monitorização mais fidedigna e ágil das flutuações de valores de pressão arterial, e também evitam a hipoperfusão devido aos mesmos fatores, a execução e a monitorização de uma monitorização de pressão arterial em tempo real e com a obtenção dos valores imediatamente. O equipamento utilizado, então, o catéter arterial, o sistema de infusão, um transdutor que transforma o sinal mecânico do bombeamento daquele pulso arterial contra aquela coluna d'água do sistema de infusão. Então, o transdutor transforma esse sinal mecânico num sinal elétrico que é conduzido até o monitor, que vai interpretar a sua manifestação, a sua informação elétrica, e transformar num número que corresponde à pressão arterial média.
A escolha da artéria é feita de acordo com vários critérios. Há a possibilidade da punção, como eu falei, da artéria radial, da artéria femoral, da artéria pediosa. Evita-se, em geral, a punção da artéria femoral pelo risco maior de infecção, pela proximidade com o períneo. Há a possibilidade também de isquemia, por isso evita-se as artérias mais proximais, tentando sempre que possível artérias mais distais, e o risco de sangramento também, normalmente pela desconexão ou eventualmente por algum acidente na fixação do material, que é feito às vezes de maneira inadequada, permitindo que haja perda de sangue. Portanto, a artéria puncionada, sempre que possível, deve ser numa região onde possa ser visualizada a vigilância daquela artéria a todo momento, para que haja então o diagnóstico de qualquer tipo de acidente relacionado a isso. Existe o risco também de lesão tanto nervosa quanto vascular, pela aproximação de outras estruturas, e a possibilidade de pseudoaneurisma também é uma preocupação. Em relação à artéria radial, é clássica a realização do chamado teste de Allen. O teste de Allen se constitui na compressão da artéria radial juntamente com a artéria ulnar, e pede-se para o paciente fechar a mão em punho para que haja esvaziamento do sistema venoso da sua mão, e assim libera-se a compressão sobre a artéria ulnar para ver se vai haver enchimento daquele sistema circulatório que foi ali bloqueado pela compressão radial e ulnar concomitante. Se após a liberação da pressão sobre a artéria ulnar houver enchimento e a coloração rósea se instalar rapidamente na mão, é sinal de que há uma circulação colateral eficiente. Portanto, isso dá um pouco mais de tranquilidade em relação à punção dessa artéria, que é uma artéria terminal no membro superior, e a sua obstrução sem uma circulação colateral adequada pode levar a isquemia, eventualmente, num quadro desfavorável, levar à possibilidade de isquemia e até amputação da mão. Esse teste ele não garante que vai haver uma resolução, um desfecho perfeito nesse paciente, mas é uma documentação importante, e existem, inclusive, alguns recursos, como a possibilidade de, no paciente em coma ou no paciente anestesiado, essa punção ser feita após o chamado teste de Allen modificado, onde se coloca o oxímetro num dos dedos do paciente, após a compressão das artérias, espera-se até uma redução da saturação da saturação de hemoglobina naquela região que é submetida à isquemia, e libera-se então a pressão sobre a artéria ulnar. Se a saturação se elevar, é sinal de que a circulação colateral também é protetora, e isso leva a uma esperança de boa resolução do paciente, bom desfecho em relação ao risco de isquemia dessa mão. A punção da artéria para verificação de pressão arterial invasiva oferece ainda em alguns hospitais, em alguns centros onde se dispõe do monitor específico para isso, da possibilidade de verificação da variação de volume sistólico ou da variação de pressão de pulso segundo o ciclo respiratório. Isso é um recurso diagnóstico de monitorização que nos leva a uma informação sobre a possibilidade de uma boa resposta do paciente caso haja uma infusão de líquido. Então, isso vai ser visto posteriormente, mas é um recurso bastante interessante que oferece bastante segurança na manutenção do estado volêmico do paciente. Uma outra informação importante é que muitas vezes você está promovendo anestesia no paciente que está sendo submetido à monitorização de pressão arterial invasiva, e é importante que no paciente em decúbito dorsal horizontal
o transdutor seja mantido mais ou menos na altura da linha axilar média, que corresponderia à altura do coração. Mas nos pacientes submetidos à cirurgia com céfalo aclive ou paciente sentado, existe uma redução da pressão arterial média a nível cerebral toda vez que houver a elevação desse segmento em relação ao coração. Por isso é importante que nesses pacientes onde a circulação cerebral, a pressão de perfusão cerebral é um ponto de fundamental importância, seja mantido então o transdutor a nível do polígono de Willis, que corresponde mais ou menos à altura do meato auditivo. Portanto, todas as vezes que houver monitorização invasiva da pressão arterial do paciente, é importante que o transdutor esteja na altura do coração, se o paciente está em decúbito dorsal, horizontal, mas se houver elevação do segmento cefálico, é importante que essa altura do transdutor seja a altura do pavilhão auditivo do paciente, para que haja uma correspondência da pressão arterial média a nível cerebral nesse paciente. A monitorização do débito cardíaco é uma monitorização de exceção. É excepcional a necessidade da monitorização do débito cardíaco em neurocirurgia. São eventualmente pacientes de alto risco, com baixíssima reserva fisiológica ou submetidos a cirurgias de extrema complexidade, principalmente aquelas cirurgias para clipagem de aneurisma gigante, como foi mencionado. O padrão ouro da monitorização do débito cardíaco é a termodiluição, que foi desenvolvida primeiramente pela técnica de instalação de catéter de artéria pulmonar por Swan-Ganz, mas também existe a possibilidade da monitorização do débito cardíaco de maneira menos invasiva através da realização do ecocardiograma, principalmente o ecocardiograma transesofágico. É importante lembrar que em pacientes na posição sentada, esse recurso diagnóstico da utilização do ecocardiograma, além de todas as vantagens que oferecem, sendo ainda menos invasivo que a instalação do catéter de artéria pulmonar, vai fornecer a possibilidade de mensuração de volume diastólico final, para que se tenha ideia da volemia do paciente, o volume sistólico final, para que, subtraindo esse volume do volume diastólico final, se obtenha o volume sistólico, e multiplicando esse volume sistólico pela frequência cardíaca, se tenha o débito cardíaco de uma maneira menos invasiva. Ainda oferece a possibilidade de diagnóstico de embolia, que nos pacientes portadores de forame oval patente, sabemos que cerca de 20 a 25, 30% da população, dependendo da literatura pesquisada, pode apresentar a persistência do forame oval patente e o risco de embolia, levando a embolia paradoxal com extrema gravidade de complicações. Há também a possibilidade da utilização do Doppler transesofágico com a mensuração do débito cardíaco através de algoritmo que usa como base a velocidade da onda da artéria aorta. A utilização de impedância torácica através da utilização de eletrodos instalados na parede torácica, onde a alteração da impedância vai ser também utilizada por algoritmos que vão, em última análise, avaliar a frequência, o débito cardíaco do paciente, o volume sistólico, e assim gerar, por multiplicação pela frequência cardíaca, o débito cardíaco. A impedância torácica tem a desvantagem da dificuldade logística de colocação de toda a parafernália para a realização da monitorização, além de sofrer interferência elétrica e a interferência também da quantidade de líquido torácico poder gerar artefatos que tornam o resultado pouco confiável. Há alteração de acordo com a idade, gênero e a possibilidade de arritmia, entre outras condições, podem tornar esse método menos
fiel, menos preciso do que os anteriores. Existe também o algoritmo que verifica através de algoritmo que analisa o contorno do pulso arterial e gera então o volume sistólico, que também pode ser base de cálculo para o débito cardíaco do paciente. O algoritmo é derivado da onda de pulso e normalmente é utilizado no paciente com a necessidade apenas da pressão arterial invasiva, ou seja, do acesso a uma artéria. E esse recurso que utiliza o contorno do pulso arterial para a mensuração do volume sistólico também pode ser adaptado ou evoluído, e assim o foi, para a mensuração da variabilidade do volume sistólico conforme o ciclo respiratório nos pacientes em respiração mecânica que atendam determinados preceitos, para que se gere assim informações que vão nos orientar na possibilidade de boa resposta à infusão de líquido ou não. Existem métodos mais novos, não invasivos, porém esses métodos parecem ainda não estar completamente validados e parecem não substituir os métodos invasivos, principalmente no paciente em posição sentada. E na avaliação hemodinâmica do paciente, de fundamental importância também o volume intravascular do paciente. Sabemos que em cirurgias de maior porte ou em pacientes com menor reserva fisiológica, o acontecimento de sangramento intraoperatório, principalmente naquelas cirurgias que têm esse potencial de grande sangramento, e também nos pacientes que utilizam no intraoperatório diuréticos, como são os pacientes submetidos à cirurgia neurológica com diminuição da complacência craniana, fazendo com que o uso de diuréticos, tanto furosemida quanto o manitol, sejam recursos úteis na diminuição do conteúdo intracraniano e assim diminuição da pressão intracraniana. Porém, muitas vezes a resposta a essas substâncias fazem com que esse paciente perca volume além da conta, mais do que o necessário, ou mais do que o que o paciente, pela sua reserva fisiológica diminuída, consiga manusear em termos de resposta endócrino-metabólica, e a manutenção de uma monitorização adequada para esse paciente muitas vezes ajuda no controle dessa volemia. A utilização da pressão de artéria pulmonar e principalmente da pressão venosa central já não são mais consideradas padrão ouro, principalmente em pacientes com ventilação mecânica, onde a diminuição da complacência torácica, principalmente se houver alteração do conteúdo de líquido intratorácico, e principalmente se o paciente tiver alguma alteração de complacência vascular ou cardíaca, vão fazer com que esses parâmetros apresentem respostas que nem sempre são de grande sensibilidade e especificidade no tocante ao que é a nossa preocupação nesse momento, que é a volemia do paciente, o volume intravascular. Métodos mais assertivos e muitas vezes menos invasivos, como o ecocardiograma, que, como foi dito, fornecem tanto um insight importante da volemia do paciente, uma vez que nos mostra o volume diastólico final, mostra também o estado contrátil do coração, uma vez que o volume sistólico final vai ser subtraído desse volume diastólico final para gerar a informação volume sistólico do paciente. Portanto, isso pode ser a base de cálculo também para a fração de ejeção, portanto, dá informações importantes em relação à função contrátil e também à função ao conteúdo volêmico do paciente, além de uma série de outras informações, como foi dito anteriormente. E, mais recentemente, o surgimento da monitorização dinâmica de resposta a volume, através de parâmetros como a variação da pressão de pulso, variação do volume sistólico, variação da pressão sistólica, que, desde que o paciente atinja os pressupostos
que são ventilação mecânica com o paciente relaxado, volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, mantendo tórax fechado, com o paciente sem arritmia, né? Então, essa variação desses parâmetros segundo o ciclo ventilatório do paciente pode gerar respostas e informações que nos apontam para uma previsão quase certeira de boa resposta ou não à infusão de líquido. Essa monitorização, porém, apresenta as limitações que são os próprios pressupostos que devem ser atingidos para que se mantenha a sensibilidade, especificidade e acurácia do método, mas também fatores como, por exemplo, o aumento expressivo da pressão intraabdominal podem comprometer a fidedignidade da resposta desses exames, desses recursos também. A base fisiológica para o desenvolvimento desse método dinâmico de monitorização para previsão de boa ou má resposta à infusão de líquido é o fato de que pacientes em respiração mecânica apresentam uma diferença entre o volume sistólico na fase inspiratória e na fase expiratória. Paciente durante a sua respiração espontânea, não anestesiado, apresenta uma expansão torácica na fase inspiratória que gera uma pressão negativa intratorácica. Isso facilita o retorno de sangue para o ventrículo direito. Esse retorno aumentado provoca um abaulamento do septo interventricular para o ventrículo esquerdo, o que faz com que haja uma diminuição do volume diastólico final no ventrículo esquerdo. No momento da fase sistólica, nessa fase, ocorre uma diminuição do volume sistólico. Quando o paciente relaxa a musculatura na fase expiratória e diminui aquela pressão negativa, diminui também o retorno venoso ao coração direito. E isso faz com que haja diminuição daquele abaulamento do septo interventricular. Nesse momento, ocorre uma maior passagem do sangue da circulação pulmonar para o coração esquerdo, e nessa fase expiratória, o volume sistólico ele acaba sendo maior do que na fase inspiratória. Isso no movimento respiratório espontâneo. No paciente com ventilação mecânica, com pressão positiva intermitente, a fisiologia ocorre de maneira completamente oposta. No momento da fase inspiratória, ocorre um grande aumento da pressão intratorácica, fazendo com que haja expulsão do sangue da circulação pulmonar para o ventrículo esquerdo. Ocorre diminuição do retorno venoso para o ventrículo direito. Nesse momento, o sangue que foi desviado da circulação pulmonar para o ventrículo esquerdo vai gerar um maior volume diastólico final e, consequentemente, um maior volume sistólico. Na fase expiratória, onde ocorre interrupção da pressão positiva intratorácica, há uma facilitação do retorno venoso do sangue para o ventrículo direito. E aí ocorre aquele abaulamento do septo interventricular para o ventrículo esquerdo. Nesse momento, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo diminuído vai gerar um menor volume sistólico. Portanto, há uma diferença entre o volume sistólico na fase inspiratória e na fase expiratória. E essa diferença se acentua no paciente que está com a volemia diminuída. Essa foi a base para o desenvolvimento desse método de monitorização. Esses gráficos nesse diapositivo tentam representar de forma simplificada a explicação de como se obtém a variação do volume sistólico e a variação da pressão de pulso. O primeiro gráfico, o superior, ele demonstra a forma como o algoritmo do monitor encontra o volume sistólico. É calculado pela área sob a curva de pulso do paciente. E essa área de curva de pulso do paciente, representando então o seu volume sistólico, vai ser
maior no paciente na fase inspiratória da ventilação mecânica e vai ser menor no momento da fase expiratória. Obtém-se, então, o maior valor de volume sistólico e o menor valor do volume sistólico. O cálculo da variação do volume sistólico é feita subtraindo o volume sistólico máximo menos o volume sistólico mínimo encontrado nessa curva, dividido pela média entre os dois. E o que é a média entre os dois? A média entre os dois é a soma dos dois dividido por 2. Portanto, vai ser encontrado algum valor em porcentagem. A interpretação é baseada no fato de que pacientes com valores abaixo de 10% normalmente não vão necessitar de reposição de líquido, ou se receberem esse líquido, não vai haver uma resposta adequada na mudança, na melhora da hemodinâmica do paciente. Valores acima de 13% a 15% representam a necessidade e a previsibilidade de boa resposta à infusão de líquido. Pacientes que apresentam resultados entre 10% e 3% são considerados pacientes numa área cinzenta, uma área de dúvida. Ele pode ou não responder a essa reposição de volume. No gráfico de baixo, o gráfico da variação de pressão de pulso, é demonstrado ali a variação, então, da pressão de pulso na fase inspiratória e na fase expiratória. Para recordar, a pressão de pulso é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Portanto, obtém-se a pressão de pulso máxima no ciclo respiratório do paciente, obtém-se a pressão de pulso mínima e a obtenção da variação da pressão de pulso é feita de maneira similar àquela utilizada para obtenção da variação do volume sistólico. É a diferença entre a máxima e a mínima, dividida pela média entre as duas. Também a interpretação é igual, abaixo de 10%, normalmente o paciente não vai responder bem à reposição de volume, acima de 13% a 15% ele vai responder bem, e entre 10% e 13% esse paciente se encontra numa fase, numa área em que há incerteza. Ele pode responder bem ou não, vai ter que ser analisado o quadro clínico do paciente, a capacidade contrátil miocárdica, para saber se existe espaço para melhorar essa capacidade contrátil, e se essa capacidade contrátil melhorar, por exemplo, muitas vezes ele passa a demonstrar uma alteração nessa resposta da variação de volume sistólico ou de pressão de pulso. Em 2015, esse autor Soliman publicou no Jornal Egípcio de Terapia Intensiva essa comparação entre variação de volume sistólico e variação de pressão de pulso, para comparar a sensibilidade dos dois e a especificidade dos dois, e mostrou que a sensibilidade, ou seja, a capacidade de detecção de uma necessidade de volume é superior na variação de volume sistólico, enquanto a especificidade, ou seja, o fato de que, se por acaso ele detectar essa necessidade, realmente existe, é superior na variação da pressão de pulso. Ou seja, são métodos bastante parecidos, os valores encontrados não são tão diferentes assim, porém a sensibilidade da variação de volume sistólico é de 100% e a especificidade é um pouco menor que a variação da pressão de pulso, que também mantém os dois ali, um 81%, o outro 90%, enquanto a sensibilidade da variação de pressão de pulso é de 92,9%. Esse diapositivo traz alguns conceitos a mais relacionados a formas de monitorização dinâmica da responsividade à reposição de líquido. O primeiro gráfico, o superior, ele traz conceitos já debatidos anteriormente relacionados à variação de pressão de pulso e variação de volume sistólico. O gráfico intermediário faz uma referência a outros dados que são a variação de pressão sistólica, ou seja,
a diferença entre a pressão sistólica na fase inspiratória, que pode ser observada no terceiro gráfico, o pico de pressão intratorácico na fase inspiratória. Então, esse é o momento em que há maior valor de pressão sistólica. E a pressão diastólica no momento da fase expiratória. Então, a fase expiratória é onde há a menor pressão sistólica. A diferença entre as duas é geralmente em torno de 8 milímetros de mercúrio no indivíduo saudável, e quando maior que isso, eventualmente o paciente pode precisar de reposição de líquido e deve responder bem a ela. Os outros conceitos apresentados nesse gráfico intermediário são o delta up e o delta down. O delta up é a diferença entre a pressão sistólica nesse momento de pico de pressão intratorácica e uma referência, que é a pressão sistólica obtida após alguns minutos de apneia no paciente. Essa pressão ela atinge um valor intermediário entre a pressão inspiratória máxima e a pressão expiratória no paciente que se apresenta em ventilação contínua. Após alguns segundos de apneia e desconexão desse paciente do respirador mecânico, a pressão sistólica então apresenta esse valor intermediário, que é tido como valor de referência. A diferença entre a pressão sistólica máxima na fase inspiratória e essa pressão de referência após alguns segundos de apneia é chamada delta up. E a diferença entre essa pressão de referência e a pressão sistólica na fase expiratória durante um ciclo contínuo de ventilação mecânica é chamada delta down. Esse delta down ele normalmente se apresenta em torno de 5 milímetros de mercúrio, e quando maior que isso, normalmente o paciente precisa de reposição de líquido. Valores abaixo de 5 milímetros de mercúrio sugerem que esse paciente está bem em relação à sua volemia, ou se a predição de repor volume nesse momento, pelo menos, não vai surtir melhor hemodinamicamente, ele não vai responder a essa reposição de volume. Uma explanação mais profunda em relação a esses métodos pode ser vista no gráfico, no vídeo referenciado abaixo da referência literária desse gráfico, nesse diapositivo. Essas são as referências que foram consultadas para a realização, para a confecção desse vídeo. Terminamos aqui então a primeira parte do assunto monitorização neurológica, a introdução. Espero que tenham gostado do conteúdo e agradeceríamos qualquer comentário, sugestão. Muito obrigado.